Olá, boa noite para você. Vamos aos destaques de hoje. Polícia vai utilizar câmeras de segurança para identificar suspeitos de assalto ao shopping em São Luís na noite de ontem. 3 pessoas foram presas no Maranhão suspeitas de integrarem quadrilha que aplicava golpes em falsos investimentos. A operação também se estendeu aos estados do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Na política, os destaques da última sessão da semana na Assembleia Legislativa. 80 mulheres podem deixar o presídio de São Luís até o fim do ano. É o projeto Mulheres Livres que beneficia as mães de crianças na primeira infância e gestantes. Até sair da unidade prisional existe um caminho a ser percorrido. Um dia no museu. Programação especial foi elaborada para a Semana da Criança. Foi uma piscina cheia de peixe ali. Uma piscina cheia de peixes? Nunca tinha visto isso aqui. É a partir de agora, no Jornal da Guará, que está começando. A gente esteve acompanhando o caso do naufrágio de uma embarcação no Rio Preguiças, em Barreirinhas, na terça-feira desta semana. Hoje foi encontrada outra vítima. É o terceiro acidente deste tipo só neste ano. O terceiro corpo encontrado após o naufrágio de uma embarcação na foz do Rio Preguiças, em Barreirinhas, é de Danley Souza de Albuquerque, de 22 anos. Apenas 2 pessoas foram resgatadas com vida e devem ajudar a Capitania dos Portos nas investigações sobre as causas do acidente. A gente abriu um procedimento administrativo aqui para apurar essas causas desse acidente. É tudo muito prematuro ainda, a gente vai ouvir a tripulação, nós vamos ouvir testemunhas, vamos verificar, fazer perícias para saber como pode ter ocorrido isso aí. São uma série de fatores que podem ter contribuído para que essa embarcação viesse ao naufrágio. Somente neste ano já foram registrados 3 naufrágios no litoral maranhense. O primeiro foi a embarcação Matusalém, que foi encontrada por pescadores à deriva com centenas de maços de cigarro ilegais, próximo à praia do Mangue Seco, no litoral de Raposa. Ninguém foi encontrado no barco. O outro foi uma embarcação que saiu de Camucim, no litoral do Ceará, e naufragou na região de Travosa, a cerca de 92 quilômetros do litoral maranhense. 8 pescadores foram resgatados e ninguém ficou ferido. Com este terceiro acidente, o número de naufrágios em 2019 se iguala ao mesmo de todo o ano passado. Evidentemente que o nosso objetivo, a nossa meta é que não ocorra nenhum. Mas fato é que dentro daquilo que se tem de estatística, a gente pode considerar que a navegação aqui é extremamente segura. A Capitania dos Portos também orienta as pessoas de como se prevenir desse tipo de acidente e ajudar no trabalho de fiscalização das embarcações. Ao você adentrar na embarcação, procure logo verificar a situação geral da embarcação, aspecto geral, se é uma embarcação bem cuidada, se a embarcação tem os coletes salva-vida. Então são fatores importantes para preservar aquela vida. E depois de meses de investigação, a Polícia Civil do Maranhão e do Rio de Janeiro chegou ao grupo que aplicava golpes com empréstimos consignados. As vítimas eram induzidas a aplicar o dinheiro em falsos investimentos. Aqui no Maranhão foram 14 mandados judiciais, mas a operação se estendeu também para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Reclamações e denúncias de pessoas lesadas por uma organização criminosa fez a Polícia Civil iniciar as investigações do esquema fraudulento de pirâmide financeira que chegou a movimentar mais de 50 milhões de reais em todo o Brasil. A quadrilha, supostamente liderada pelo maranhense Roniel Cardoso dos Santos, de 26 anos, preso hoje no Rio de Janeiro, atuava em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e nasceu no estado do Maranhão. Nessa primeira fase da Operação Kelps, realizada em conjunto por policiais civis dos 4 estados, foram cumpridos 14 mandatos de busca e apreensão nas cidades de Zedoca, Bom Jardim e São João do Caru, onde foram apreendidos vários bens, elementos de prova do crime de estelionato e lavagem de dinheiro.
Outros 36 mandatos estão sendo cumpridos em todo o Brasil. As investigações aconteciam há 6 meses. As 4 empresas montadas para aplicar os golpes funcionavam como uma consultoria para investimento financeiro, a troco de ganhar o retorno de 50% do que foi investido. Eles tinham um marketing, bem pesado, bem forte, tinham esse marketing bem para justamente captar o maior número possível de clientes que na verdade se tornaram vítimas, E tudo iniciou justamente com as denúncias e reclamações dessas vítimas, pois eles davam um pequeno rendimento logo ali no começo, mas depois a vítima não tinha mais qualquer retorno do capital investido. 4 empresas do grupo criminoso tiveram as contas bloqueadas para assegurar o ressarcimento das vítimas. Nas redes sociais, os envolvidos ostentavam patrimônios sem relação com a atividade econômica que exerciam. Justamente era uma estratégia para captar mais clientes, O próprio Rony, ele tinha diversas fotos com veículos caríssimos, com viagens internacionais de primeira classe, com diversos artistas, para dar uma aparência de legalidade ao seu negócio e assim fazer com que cada vez mais pessoas colocassem o dinheiro nas empresas criadas pelo grupo para aplicar esse golpe. Também foi preso em Zedoca, no Maranhão, Charlielson Bezerra da Silva. A operação continua em andamento com cerco nos 4 estados. Ainda estão foragidos Luciene Assunção, Luana Cardoso dos Santos, Gabriel Almeida Piquet de Oliveira e Antônio Bruno, irmão de Rony e pré-candidato a prefeito de São João do Caru, que teria a campanha financiada com dinheiro da quadrilha. Foi identificado que a quadrilha tinha planos políticos, lançando aí a pretensa pré-candidatura do irmão, do parente do principal alvo dessa operação de hoje, que é o Rony, que está preso. No caso, o Antônio, na região de São João do Caru, seria pretenso candidato aí a vice-prefeito ali na região. As 4 empresas com sede física e supostos atendentes, GLD Assistência Pessoal, RC Assistência Pessoal, Reale Assistência Pessoal e Fênix Assistência Pessoal, montada recentemente em Brasília, tiveram as contas bloqueadas. É isso aí, Um dia iam ser descobertos. A polícia vai usar imagens das câmeras de segurança para identificar os suspeitos do assalto no Golden Shopping Calhau ontem à noite. Funcionários do cinema foram amarrados. Os criminosos levaram dinheiro do cofre, celulares, joias, além de 400 ingressos. O repórter Jairo Martins conversou com o delegado Lucas Smith, que conduz as investigações. Jairo. O caso desse assalto a um cinema de um shopping aqui da capital segue sendo investigado pela delegacia do bairro São Francisco. As imagens de vídeo monitoramento da parte interna e externa do shopping devem ser usadas para elucidar esse caso e chegar até os suspeitos. Nós estamos fazendo os levantamentos das imagens, que são muitas, do estabelecimento comercial, tanto do shopping quanto do cinema vítima. Estamos verificando também as imagens das vias de acesso àquele shopping, a fim de tentar identificar com precisão o veículo utilizado pelos autores, tanto na chegada quanto na fuga do estabelecimento, e também estamos ouvindo todos aqueles que de qualquer momento tiveram contato visual com os autores, para que a gente possa fazer o reconhecimento através dos arquivos fotográficos, seja daqui da delegacia quanto de outras unidades policiais, para que a gente chegue na perfeita elucidação desse caso. Em relação a número de pessoas que devem ter participado da ação, pelo menos 3? Exato, as investigações iniciais apontam que no mínimo 3 pessoas participaram desse fato. 2, esses que entraram no shopping e por conseguinte no cinema, e pelo menos um que deu o apoio aí de acesso e fuga, que ficou em um veículo aguardando os autores no momento da fuga. Mas pelo menos 3, mas é bem possível que tem outras pessoas envolvidas nesse crime. Jairo Martins para o Jornal da Guará. Hoje, 10 de outubro, é o Dia Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas. No encontro aqui em São Luís, na Superintendência Regional do Trabalho, o assunto fim do Fundeb tomou de conta das discussões. Isso mesmo, o financiamento da educação básica tem prazo de validade. Dezembro de 2020, próximo ano.
A educação pública ameaçada pela possibilidade do fim do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. O recurso é um compromisso da União com a educação básica, da creche ao ensino médio. Com ele, é possível manter as escolas funcionando com estrutura adequada para dar aos alunos condições de aprendizado. Sem ele, prejudica ainda mais os municípios do que os próprios estados. Se o Fundeb acabar, a educação pública vai à falência, porque não vai ter nenhum município do Brasil que consiga manter a sua rede municipal de educação sem o Fundeb. E o governo federal está na defensiva, não está querendo debater isso de forma célere, de forma séria e urgente, como nós temos debatido, porque está colocando outras pautas na frente de algo que é fundamental para o país, que é a educação básica. Uma situação que preocupa entidades ligadas à educação no Brasil. Segundo o Ministério da Educação, o fundo é responsável atualmente por 63% dos investimentos realizados na educação básica. Assunto discutido essa semana no 7º Fórum Nacional de Governadores, que defenderam que o repasse seja mantido para garantir a assistência à educação. No ano passado, o Maranhão recebeu cerca de R$ 1.300.000 do Fundeb. Até setembro desse ano, foram R$ 1.046.000. Então nós manifestamos, assim como os demais colegas de outros estados, a nossa extrema preocupação. A bancada federal do Maranhão, os deputados federais e os senadores estão preocupados, estão trabalhando, mas realmente o entrave está sendo no governo federal. O MEC defende que é necessário aprimoramento da redistribuição dos recursos. Sem o Fundeb, a variação de aluno por ano no Brasil seria de quase R$ 900 para R$ 56.000. E qual é a situação do Fundeb hoje? Que existe um prazo para acabar, isso é inquestionável. Acaba dia 31 de dezembro de 2020. Agora vai ser renovado se esses valores, possíveis novos valores, vai depender do Congresso Nacional. Existem atualmente 3 propostas de emenda tramitando que tratam da continuidade desse fundo. Agora é só esperar para ver o desenrolar dessa história. É preciso então reforço de prefeitos, de governadores e senadores para tentar junto aí as bancadas acelerar essa situação. E um intervalo bem rápido, eu volto já com Marco Saldanha e os destaques da política. Vamos aos destaques da última sessão da semana na Assembleia Legislativa. O deputado Wellington do Curso falou sobre diversos assuntos, entre eles a segurança pública. Relembrou o assalto de ontem à noite no Golden Shopping, os ataques contra agências bancárias na capital e no interior do estado e cobrou a nomeação de policiais para o reforço da segurança. Estamos solicitando, em caráter de urgência, que o governador Flávio Dino nomeie os 1.750 policiais militares e mais os subjuntos e mais 300 policiais concursados, aprovados e aguardando a nomeação também na Polícia Civil. Solicitamos a nomeação imediata. Solicitamos do governador Flávio Dino, ou melhor, cobramos do governador Flávio Dino a nomeação imediata de mais policiais militares. Diante da onda de criminalidade, da onda de violência e da insegurança que nós temos no estado do Maranhão. Bom, o deputado Felipe dos Pneus destacou o requerimento que solicita informações sobre a suspensão do atendimento de neurologia no Hospital Macro-Regional de Santa Inês. Semana passada, na quinta-feira, foi fechado os atendimentos de neurologia no Macro-Regional de Santa Inês. Mas eu me pergunto, para onde vai esses atendimentos? Para a cidade de Bacabal, para São Luís? E para aqueles que não têm condição nem de pagar uma passagem, imagine um exame ou até mesmo uma consulta. Mas, caros colegas, quem sempre paga a conta é quem mais precisa. E, senhor presidente,
Eu quero recorrer ao plenário o requerimento 558/2019 para obtermos informações por qual motivo foi fechado esses atendimentos do hospital. O que podemos fazer para ter esse retorno? A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Comunicação do Estado para falar sobre a denúncia aí do deputado Felipe dos Pneus sobre o fechamento do atendimento de neurologia do Hospital Macro-Regional de Santa Inês. Mas até agora nós não tivemos nenhuma resposta, o espaço aí continua aberto. Bom, e a gente continua destacando a política com o nosso comentarista, o jornalista Marcos Saldanha. Marcos, boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal da Guará, que é a sua casa. Bom, a gente viu aí que já foi aprovada a questão lá do pré-sal, lá na Câmara. Marcos, eu queria entender por que o Maranhão e o Nordeste saiu perdendo. Essa é uma boa pergunta, Bianca. Viu, Bianca? A gente está hoje se fazendo exatamente ela, tentando entender o que foi que aconteceu. É um assunto de ordem econômica, mas que reflete diretamente na pauta política. Até porque em tempos de recursos escassos, tanto nos estados quanto nos municípios, essa era uma expectativa muito grande de que esse dinheiro aí, esses milhões, dariam um fôlego aí para vários estados, sobretudo os mais pobres, os que recebem aí uma ajuda maior nos repasses do Fundo de Participação do município e do Fundo de Participação do Estado. Ou seja, já se contava, já se fazia planos para esse dinheiro. Com a aprovação que a gente teve ontem, exatamente o que vai acontecer? O dinheiro ainda virá do leilão que vai acontecer em novembro, né, do pré-sal feito pela Petrobras, mas ele diminuiu muito, ou seja, a forma de distribuição desse recurso, que antes privilegiava um pouco mais o Norte, o Nordeste, agora vai privilegiar muito mais o Sul-Sudeste, em especial o Estado de São Paulo, que ganharia muito menos, passará a ganhar muito mais. Ou seja, dos 15% do repasse para os estados e municípios, agora o Maranhão, que tinha aí alguns dos municípios mais pobres e até mesmo o próprio estado, contava com um valor muito maior de recursos. A gente tem aqui uma tabela, Bianca, aqui um dado com informações e números exatamente, que faz a gente avaliar exatamente aí como ficou esses valores. O estado do Rio de Janeiro recebendo aí milhões, aí muito mais, Minas Gerais, Bahia, Pará, Mato Grosso, São Paulo e Maranhão. Bom, o valor que se tinha aí para o Maranhão, a estimativa, era muito maior, quer dizer, a expectativa que se tinha desse recurso, na forma anterior em que se esperava a votação, alterou consideravelmente. A gente teve uma perda aí de cerca de 30% do valor que vinha para cá, para o Maranhão. Por outro lado, São Paulo e Rio de Janeiro, Minas Gerais, são estados aí que vão receber muito mais daquilo que eles estavam esperando e que era previsto. Inclusive, a gente tem agora uma sonora exclusiva do deputado Gastão Vieira, que falou aí exclusivamente para a TV Guará sobre isso, sobre essa votação. Ele esteve lá e gravou para a gente. Aí a gente vai ouvir o que ele fala, o que ele acha sobre esse assunto. É grave para o Estado perder tanto. Eu sei das dificuldades, todo mundo queria ficar com a maior parte, era difícil o entendimento, e o entendimento possível pode ter sido aqui. Mas eu guardo comigo a sensação que nós não fizemos justiça, e que os recursos do pré-sal, que os recursos do futuro do Brasil vão servir para pagar coisas do passado. Isso definitivamente não é bom. Vamos ver na votação do Senado se conseguimos tirar um pedaço da dispensa de pagamento de impostos que as empresas petrolíferas ganharam do governo pelas suas atividades no pré-sal. Contem com minha luta, com a minha boa vontade e, acima de tudo, com o meu respeito por todos vocês. Um abraço. Bom, é isso. Ou seja, o caso ainda não está de todo definido, porque esse projeto, essa proposta de emenda, né, condicional, ela nasceu na Câmara, ela foi para o Senado. Como sofreu algumas alterações, ela voltou novamente para a Câmara, né, e ainda vai ter votação no Senado. Ou seja, a gente espera que aí no frigir dos ovos, com as novas discussões, com as novas emendas, o Maranhão consiga garantir uma fatia um pouco maior. Assim como o próprio deputado falou, uma boa parte desse dinheiro
vai ser usado já para pagar dívidas, aquilo que já foi gasto, né, já foi comprometido, já foi empenhado aí no orçamento. Então a expectativa é que haja aí um volume de recursos muito maior. Por isso que a pauta interessa tanto à FAMEM, a Federação dos Municípios aí maranhenses, como também ao governo do estado. E aí, claro, que fica aí uma questão da força política. Se discute muito até que ponto aí não houve um boicote de fato aí do governo Bolsonaro à votação da questão previdenciária, né? A gente sabe que o Nordeste, sobretudo a partir do consórcio que tem montado, não tem apoiado a reforma da Previdência e tem até mesmo emperrado, e o Guedes tem sido um grande crítico a isso. Por outro lado, o Guedes, com a sua bancada do governo, aí, vamos dizer assim, a bancada governista, foi a que mais aí conseguiu aí se movimentar aí para fazer essa mudança que prejudica muito aí os estados do Nordeste, em especial o Maranhão, que perdeu um volume considerável. Ou seja, a força política no Senado, nós temos 3 senadores. O Roberto Rocha, por exemplo, já falou que o valor foi justo, de uma certa forma, na primeira votação do Senado, ele não relativizou muito a questão. Então a gente espera que agora os senadores se unam e consigam garantir aí uma fatia maior de recursos, né? E vale lembrar uma coisa também, viu, Bianca? A expectativa anteriormente é que parte desse dinheiro fosse usado, inclusive, para dívidas previdenciárias do INSS, onde está o maior rombo aí nos estados e municípios. Como os estados não apoiaram, o Maranhão, no caso, não apoiou que o estado do Maranhão entrasse ali, né, que os estados entrassem junto com a PEC lá na reforma previdenciária, é como se o Guedes estivesse dizendo, agora vocês vão se virar e vão arrumar recursos aí para pagar um castigo, né? Vão arrumar recursos aí de onde vocês quiserem aí para poder pagar a reforma previdenciária. Ou seja, o jogo político aí tem um peso muito grande. A gente espera, sobretudo, que a nossa bancada unida, Senado e deputados federais, consigam reverter ou pelo menos minimizar essa perda de recursos que se esperava. No momento de crise como esse, todo dinheiro é bem-vindo e todo dinheiro tirado faz uma diferença enorme. Ok, Marcos, muito obrigada aqui, tá? Vou só chamar um intervalo agora, mas claro, continua aqui comigo, tá? Te espero na próxima semana. Boa noite, obrigado. E a seguir, 80 mulheres podem deixar o presídio de São Luís até o fim do ano. É o projeto Mulheres Livres que beneficia as mães de crianças na primeira infância e gestantes. É já já. Você conhece o projeto Mulheres Livres? Já existe em outros estados e aqui no Maranhão vai beneficiar detentas que são mães. A previsão é que até o fim do ano, 80 deixem o presídio. Os repórteres Fábio Bala e Mariana Dias entraram na unidade prisional de ressocialização feminina de São Luís e mostram o drama dos bebês e crianças que dão os primeiros passos dentro de uma prisão. Os primeiros passos do Salomão estão distantes de ser no lugar sonhado pela mãe. Ela está com o filho dentro da unidade prisional de ressocialização feminina de São Luís, em Pedrinhas. O bebê de 10 meses chegou na unidade aos 8 meses, após a mãe decidir se entregar por um crime que cometeu em 2017. Um único erro, que eu digo assim, perante a justiça, né? E por esse erro eu estou pagando e, querendo ou não, ele está pagando também. O sonho dela hoje é poder dar ao filho oportunidades que enxerga do lado de fora da prisão. Apesar de ter uma brinquedoteca, apesar de ter uma estrutura para criança, assim, uma estrutura que eu digo entre aspas, né? Ser um lugar melhor do que o xadrez, que está mesmo isolado, mas é um lugar ao qual ele está preso. Porque a gente anda, mas está no mesmo lugar. Ele não vê outras pessoas, é muito difícil. Não tem crianças para ele interagir, para ele brincar. Ele é o único bebê que está aqui, né? Então não é fácil. Essa outra mulher está grávida de 6 meses. Ainda não sabe o sexo do bebê. Outros 4 filhos menores de 12 anos estão lá fora. Há um mês, ela está presa de forma provisória até que seja provado que ela não tem envolvimento com o tráfico de drogas. Minha expectativa é essa, ter meu filho lá fora e dizer que eu amo ele todos os dias e não voltar mais para cá. Mulheres com o mesmo perfil na ala do berçário da UPFEM. Cumprem pena no regime fechado e semiaberto, são gestantes ou mãe de crianças na primeira infância.
Através do projeto Mulheres Livres, criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, podem ter uma chance de pagar o que devem à Justiça em prisão domiciliar. A importância do projeto é justamente beneficiar o convívio e incentivar o convívio da mãe com os filhos, principalmente nessa parte da primeira infância, né, que vai até os 6 anos. Então, é de extrema necessidade que essas crianças tenham um acompanhamento das mães. E se essas mães forem qualificadas para poder não voltarem, né, ao crime de alguma forma, ela já vai ser assim um alcance máximo do objetivo inicial. Com o apoio das defensorias públicas do país, a estratégia é diminuir a vulnerabilidade das famílias que têm mães privadas de liberdade e, ao mesmo tempo, oferecer uma nova oportunidade de reinserção social. Até sair da unidade prisional existe um caminho a ser percorrido. Primeiro, são coletados os dados do processo criminal. Depois, avaliada a situação de cada presa e, por fim, concedida a liberdade. Na 4ª fase, é oferecida assistência social e capacitação aqui do lado de fora. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, assinou junto com o Departamento Penitenciário Nacional e o Tribunal de Justiça um termo de compromisso para implantar o projeto no Maranhão. A Defensoria Pública é responsável por verificar a situação processual de cada interna e encaminhar para a rede de proteção social. 21 mulheres já tiveram a situação analisada. É importante frisar que apenas as presas provisórias são beneficiadas pela prisão domiciliar nesse primeiro momento. Então, para que se possa postular, é necessário que ela seja uma presa provisória, ou seja, que ainda não tem uma condenação com trânsito em julgado, e somado a isso, que tenha certidão de nascimento da criança. Muitas das vezes não existe esse documento que é indispensável para a comprovação da filiação. Aí a Defensoria Pública entra em contato com a família no interior, consegue essa documentação e logo em seguida ingressa com o pedido judicial. Uma esperança para que as cadeiras do berçário fiquem cada vez mais vazias de gente inocente e que não merece conhecer o cárcere. O sistema judiciário ainda continua em pauta aqui no JG, por isso eu converso aqui no estúdio com o juiz titular da 2ª Vara de Execuções Penais, doutor Fernando Mendonça. Muito bem-vindo aqui ao Jornal da Guará, é um prazer recebê-lo. Prazer todo meu. Bom, como juiz titular da 2ª Vara de Execuções Penais, antes de falar das novas instalações, eu gostaria de saber dos avanços da execução penal aqui no Estado. Eu posso garantir a você que hoje o Maranhão tem provavelmente um dos melhores sistemas penitenciários de todo o Brasil. Tá? Eu acho que nós avançamos demais nos últimos 10 anos e avançamos do ponto de vista da execução penal, porque o judiciário se preparou desde a década passada para poder reduzir o número de pessoas que não ganhavam benefícios, que estavam represados dentro dos presídios sem direito a livramento condicional, a progressão da pena para o regime semiaberto e para o aberto, e não havia trabalho, não havia nada. Então, do ponto de vista da execução penal judiciária, a gente teve um grande avanço porque o Tribunal de Justiça do Maranhão investiu muito ao longo desses anos. E de 5 anos para cá, né, a crise de 2013, 2014, terminou fazendo com que o Estado do Maranhão conseguisse recursos do BNDES e mudou a gestão a partir do atual secretário. Inclusive, eu li uma entrevista muito antiga sua, falando sobre essa situação dos detentos aqui no Estado, em que não tinha ainda uma resolução, uma definição dessa situação deles aqui. Como é que é a situação hoje? Onde o senhor até recomendava a realização de mutirões, né? Então, é um resgate muito grande esse que a gente faz. A gente tem hoje um sistema penitenciário onde o Conselho Penitenciário, que traça diretrizes políticas para o Estado do Maranhão,
ele não é mais só consultivo, ele é um conselho propositivo e com uma legitimidade grande, uma representatividade muito grande, inclusive com a presença de 2 desembargadores, juízes estaduais, temos representante do Ministério Público Federal Estadual e Defensoria Pública Estadual Federal, enfim, uma gama de instituições que estão dentro dele. Além disso, nós avançamos muito do ponto de vista da melhoria e da construção de novos presídios, abertura de novas vagas e da melhoria da gestão. Hoje, se você rodar o Maranhão inteiro e entrar nos presídios, todos eles têm um padrão, o mesmo padrão operacional, com os mesmos fluxos, os mesmos protocolos para todas as atividades. Por quê? Porque virou um padrão. E mais ainda, a gente poderia avançar, por exemplo, na questão do trabalho e do estudo dentro do presídio. Era justamente isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. Diante de tantos avanços, deve ainda existir percalços, pedras nesse caminho? Quais são essas pedras ainda que devem ser retiradas do caminho? Havia no passado um grande represamento sobre todos os aspectos, desde, vamos dizer assim, a ausência da segurança pública para prender aqueles que deveriam ser presos. E havia também, antes dos mutirões carcerários do CNJ e da própria Justiça, lá em 2006, havia também, né, um grande número de pessoas que estavam presos sem merecer estar presos, sem que deveria estar preso. Nós conseguimos vários avanços aí. A audiência de custódia para poder, na porta de entrada, selecionar a pessoa que deveria ficar preso. Ou seja, qualificar a prisão. Tirar da prisão aquele que não merece a prisão e deixar na prisão o que deve ficar preso. Isso reduziu bastante o número de pessoas presas. Ao mesmo tempo, nós conseguimos fazer com que o Estado do Maranhão, né, assumisse a responsabilidade de aumentar o contingente policial e, com isso, na hora que dobrou o contingente policial, dobrou também o número de presos. Talvez até triplicou. Com a audiência de custódia, a gente conseguiu fazer com que esse aumento não fosse tão exagerado. Senão, hoje a gente estaria no sistema penitenciário com umas 20 a 25 mil pessoas presas. Então, é um trabalho conjunto aí de segurança pública do Estado, a Justiça, o Tribunal de Justiça, é um trabalho conjunto. É uma rede. Eu digo sempre isso, que o Maranhão hoje é uma referência nacional, porque hoje as autoridades todas trabalham no espírito da cooperação, da integração, cada qual no seu papel. Mas é uma rede de integração onde você tem aí o respeito, a tolerância, né, e a maneira de buscar o objetivo maior, que é exatamente não só a reintegração social das pessoas presas, mas garantir uma segurança pública mais estável. As duas coisas se casam. Anteriormente, nós tínhamos justiça, nós tínhamos o sistema penitenciário andando para um lado e o sistema de segurança andando para o outro. Hoje eles estão convergindo e isso está dando certo. Na hora em que a justiça criminal e todos esses órgãos de execução penal e de segurança pública começam a perceber que, do ponto de vista administrativo, é um sistema, aí você tem o quê? Você tem realmente todos os passos de um sistema e todos os nós de um sistema integrados. E isso funciona. Bom, a segunda vara de execuções penais tem novas instalações, foram entregues nesta semana, onde eu ouvi falar bastante em ressocialização, em trabalho desses detentos, né? Então, este espaço novo é um espaço que está dentro dessa concepção de sistema. O que nós vamos fazer, né, integrados aí? Justiça, Executivo, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados, com seus advogados. O que nós vamos fazer dentro desse espaço? Foram parcerias, né? Isso aí é uma parceria, é um condomínio, vamos dizer assim. Um condomínio em que a gente, cada qual, dentro do seu papel institucional, né, sem renunciar à sua missão institucional, nós vamos ali tratar da pessoa que é presa em flagrante delito na audiência de custódia e ali é aplicada, por exemplo, uma medida cautelar alternativa à prisão, para que ele possa responder em liberdade do processo.
que vai acontecer? A partir daquele momento, segundo a mudança da lei estadual, de organização judiciária do Estado, a segunda VEP hoje é incumbida de tomar as medidas emergenciais para evitar que o descumprimento se prolongue. E aí a gente depois passa isso por um juiz criminal que vai tratar do assunto. Se evidentemente acontecer algum descumprimento, a gente toma uma medida provisória e cautelar e depois remete para o juiz que vai definir. Desde da audiência de custódia até a condição da pessoa em extinção de pena. Extinguir a pena, 2 anos, vulnerável e é tipicamente considerado egresso. Então, nesse caso, a gente também tem a missão de acompanhar essa pessoa. Com o quê? Com políticas públicas, né, sociais, educacionais, hospitalares, médicas, enfim, políticas públicas municipais, estaduais e federais que essa pessoa tem direito. Então, nós vamos ter equipes que vão encaminhar essas pessoas para os serviços que devem estar dando assistência a essas pessoas. Olha, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal do Guará. Está aberto aqui o convite para participar outras vezes e falar de assuntos tão interessantes como esse. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Na Vara de Execuções Penais. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. E a gente segue para o intervalo e volta já já com outras notícias. Bem no comecinho da manhã, às 5h20, tem a primeira praia-mar com 5,1 metros. Já às 11h41, tudo muda. Baixa mar de 0,8 metro. Às 17h40, a segunda praia-mar do dia com 5,3 metros. E no último minuto da quinta-feira, às 23h59, tem baixa mar com 0,8 metro. Tá sem ideia do que fazer com a criançada? Pois olha essa dica. Que tal um passeio no museu? Isso mesmo. No Museu de Arte Sacra tem programação especial da Semana da Criança com atividades interativas. E a visita acaba se tornando uma grande brincadeira repleta de conhecimento e boas histórias para contar. As visitas ao Museu de Arte Sacra seguem tranquilamente, enquanto no auditório, crianças de várias idades participam de uma atividade toda especial, o Cine Pipoca no Museu, como parte da programação para o Dia das Crianças. O filme escolhido foi O Rei Leão e as lições tiradas foram as melhores possíveis. Que vamos ter que ser sempre valentes. Tem que ser forte. É, isso. Foi amor e coragem. Amor e coragem. E você é uma menina corajosa? Sim. Já o Samuel se impressionou com algo antes mesmo de fazer a sua primeira visita ao museu. Foi uma piscina cheia de peixe ali. Uma piscina cheia de peixes? Nunca tinha visto isso aqui. A programação especial do Museu de Arte Sacra vai até o Dia das Crianças e até lá ainda tem muita novidade para acontecer. Bom, nós preparamos uma programação toda especial para a criançada, né? Então hoje nós demos início a essa programação com o Cine Pipoca no Museu, mas durante toda a semana, cada dia vai ter uma atividade específica para o público infantil. Durante todos os dias, já estão esgotados os agendamentos de escolas e grupos de crianças para a programação especial. Mas quem quiser chegar sem ter agendado, não vai ficar de fora das atrações. A visitação funciona de terça-feira a domingo, durante todo o dia a gente não fecha para almoço. Então é só chegar aqui na portaria, dizer que quer visitar o museu e entrar. O JG de hoje acabou, mas amanhã tem mais. Continue ligado aqui na TV Guará, que em seguida tem os analistas Natanael Júnior e Geraldo Jensen. Uma ótima noite para você e eu te espero aqui amanhã. Tchau!